14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Essas palavras, podemos assentar, glorificando o nome de Deus. Esta palavra, ela testificou em meu coração em me trazer essa mensagem ao povo de Deus que se encontra aqui no horizonte. E o que eu achei interessante é que um livro que foi escrevido conforme outros livros, se nós formos pegar o livro de Daniel, nós vamos entender que quando o pessoal é levado cativo para a Babilônia, então depois que o rei Nabucodonosor perde o governo ali, vem o filho, se eu me recordo, o filho ou o neto, e começa a reinar. E o que acontece é que quando começa a reinar, que o Medes e Persa toma conta e toma posse do reinado, damos a entender que no segundo ano do reinado de Dário veio a palavra Ageu. E dá a entender que no mesmo tempo, escuta, se Daniel está ali junto com Medes e Persa, e no segundo ano Deus falou por intermédio de Ageu no segundo, então não foi só um livro em cada época, um profeta em cada época, teve outros profetas na mesma época. Se nós pegar o livro também de Neemias, nós vamos entender que foi no reinado de Artaxerxes, que é mais ou menos ali no tempo de Esdras e Esther. O livro de Ageu também não é diferente, que quando nós começamos a ler Ageu, quem está no comando do reinado é o rei Dário. E o rei Dário foi o que tomou, por profecias, do profeta Daniel, o reinado de Nabucodonosor. Então, são o reinado e dois profetas em terras diferentes. E Deus fala por intermédio do profeta Ageu acerca do governador de Judá, Zorobabel, e também ao sumo sacerdote Josué. E quando nós pegamos o livro de Ageu, nós temos que entender também que ele fala do templo. Quando Ageu fala do templo, o povo andava se preocupando mais com si, com o próprio eu, com as coisas que eu devo fazer e esquecendo de Deus. Mas quando nós analisamos todo o contexto bíblico, é impossível nós não ir para Salomão e Davi acerca do templo, porque o povo estava preocupado com o estado do templo e a forma física. Mas se nós formos atentar, Deus age diferente. Enquanto o povo estava indo no físico e no material, Deus estava indo no espiritual. Porque a Bíblia diz que lá em João 4:27, que importa que Deus é Espírito e adoramos Ele em Espírito e em verdade. O povo estava na carne e Deus estava no Espírito. O profeta estava no Espírito e o povo na carne. É só o que acontece hoje. O pastor está pregando e o povo está na carne. A mensagem é espiritual e o povo não está entendendo. Era como o pessoal daquela época. E nós vamos entender que quando eles falam do templo, que eles ficaram atônitos, mas como pode? E Deus também faz uma pergunta. Alguns de vós aqui viram o templo de Salomão como era bem bonito, né? Cheio de ouro, cheio de... estava muito ali, nos olhos humanos das pessoas, era um templo diferenciado. Então, o que o pessoal estava imaginando? Não tem como nós fazer um templo como o templo de Salomão. Então, eles começaram a indagar o profeta e ao governador, dizendo, não tem como. Então, sempre a mensagem vinha. Se nós for ler o capítulo 1 e 2 de Ageu, nós vamos ver 4 etapas que Deus fala com o povo. Assim diz o Senhor 2 vezes no livro de Ageu, no primeiro capítulo, e assim diz o Senhor as 2 vezes, que é para inteirar as 4 no segundo capítulo.
Então tem 4 fases para o povo começar a entender. No segundo ano do reinado de Dário, que veio a palavra ao profeta Ageu, né, para falar para o povo. E quando falamos de tempo, que eu tenho que explicar isso para os irmãos, para a igreja, nós vamos entender que quando Davi peca, Deus faz a promessa: só, tu não vai reconstruir o templo, vou deixar para o seu filho. Quando ele começa, que Davi morre, agora seu filho Salomão começa a reinar. Só que pelos pecados de Salomão, o que acontece? Ele reconstrói o templo era bonito, o templo era uma coisa na vista do ser humano, era sem defeito algum. Fisicamente falando, não tinha um defeito nenhum. O que acontece é, com o passar do tempo, Salomão começou se deixar se induzir por mulheres helenistas e outras moabitas, e assim veio o pecado. Só que nesse contexto, Salomão, o que acontece? Quando ele morre, o reinado fica para Roboão, seu filho. E nós vamos entender que Deus fala o seguinte: olha, Salomão, eu vou dividir o reino por causa do teu pecado, mas por amor ao teu pai Davi, eu vou deixar 2 tribos, Benjamim e Judá, justamente na terra de Judá. Então foi dividido 12 tribos, 2 tribos em Judá, e Samaria e Galileia ficaram as 10 tribos. As 2 tribos ficaram em Judá, e aí ficaram sob o reinado de Roboão. Só que Roboão começou a se irar contra Jeroboão, e aí houve uma possível guerra que ele tentou tramar, e Deus disse assim: não vá contra teu irmão, porque briga entre irmãos não prospera. Reino dividido, Jesus falou, não prospera. E ele queria combater contra o seu irmão. Só que aí, nesse contexto todo, há uma tese aqui da Bíblia que ele cita, é que quando o Jeroboão começa a reinar, que Deus escolheu, Deus envia um profeta para dizer o seguinte: Jeroboão, se tu andar segundo as minhas palavras, segundo os meus estatutos, eu edificarei uma casa assim como eu fiz com o meu servo Davi. E aí o que acontece? E ele começou a permanecer firme em alguns instantes. Mas depois, quando ele percebeu que o local de adoração era em Judá e não em Samaria e nem na Galileia, o que ele imaginou? O povo estava saindo de Samaria e da Galileia para adorar a Deus lá em Judá. E o inimigo colocou no coração dele assim, Antônio, disse assim: se eu concordar, ou se eu permitir que esse povo saia que ele saia aqui da Galileia ou de Samaria para adorar a Deus lá em Jerusalém, o povo vão se irar contra eu, vão ficar contra mim, e aí e eu vou perder o reinado. Então Deus falou para ele o seguinte: se ele permanecer firme nos estatutos de Deus, ele ia crescer o reinado e ia edificar uma casa segundo o que Deus prometeu para Davi, o seu servo. Só que a visão de Jeroboão é diferente da visão de Davi. Só que a visão que Deus colocou para Jeroboão é diferente da visão que ele mesmo fez suscitar dentro do coração dele após a profecia do profeta que falou. Então o que ele coloca no coração? Ele imagina: se eu permitir, o povo vai se irar contra mim. Então ele olha o físico e olha o natural. Ele não olha o espiritual. O que acontece é que ele vê pessoas indo adorar a Deus no templo. Imagina: se eu deixar, eu vou perder o reinado. E assim, quando a gente lê no livro de Ageu, que Deus, que fala aqui no versículo 9, que a glória da segunda casa será maior que da primeira, é nisso que eu quero fazer os irmãos entender, é que naquele tempo, nós sabemos aqui que o templo de Salomão, que foi erguido por ele, era um templo que não dava para dizer que não era bonito, era muito lindo, cheio de ouro, de prata, tinha muitas honrarias. Só que pelo pecado de Jeroboão, veio o Jeroboão II, e assim veio o pecado, e o templo nunca mais foi o mesmo fisicamente falando. Só que quando chega na segunda reconstrução do templo, é o tempo de Ageu, o profeta Ageu. Nesse mesmo tempo, no segundo ano de Dário, ele começa a ver a palavra do Senhor, como no primeiro versículo, dizendo: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês,
No primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós o tempo que habitais nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerei os vossos caminhos, semeei muitos, colhei poucos, e comeis, porém, não vos farteis, bebeis, porém, não vos sacieis, vestivos, porém, ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o povo estava ali preocupado com si próprio, e a obra de Deus estava para ser feita, e o povo atentando para si. A Bíblia diz que o povo dizia que não era tempo de reconstruir, que não era tempo de edificar, de ir atrás das madeiras para edificar o templo, porque eles disseram que não tinha condição, porque eles falaram que não tinha condição para construir conforme o que eles viram em outro tempo passado. E eles estavam preocupados por si, era casa forrada, era algo de si, era um carro para comprar, era algo que eu teria que fazer e menosprezar a obra. A gente vê uma obra dessa daqui e a gente vê 4, 5 pessoas, a gente acha, às vezes a gente fica triste, porque nós somos acostumados a ver templos cheios, e às vezes aqueles templos cheios, tem muitas pessoas que estão mais em pecado de que quando tem 3, 2. E aqueles 2, 3, 4 pessoas é recebido glória deles no céu muito mais do que 100 pessoas no templo, cheio de pecado, cheio de avarezas no coração. Era isso que estava acontecendo no tempo do profeta. As pessoas estavam buscando por si, as pessoas estavam buscando algo que ficava, que botava eu em status. Por exemplo, eu não vou evangelizar hoje porque eu tenho algo para fazer, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer algo. Então, aquela coisa que está prevalecendo a mim está punhando-se que está acima da vontade que Deus está falando conosco. Deus, quantas vezes Deus já falou para nós evangelizar, para nós ir buscar almas para Cristo, e nós colocamos o serviço, nós colocamos qualquer outra coisa na frente, algo onde Deus quis falar assim: ó, era para estar diferente, mas você não quis, desobedeceu a ordem. É assim que acontecia naquele tempo. O povo achava, não prosperava. A Bíblia diz que nem a comida que eles comiam não saciava. As roupas que eles vestiam não cobria, deixava frio. Então dá a entender que quando eles plantavam, eles achavam que ia colher algo do tanto que plantou. Mas pela desobediência, Deus punia o povo. E a desobediência faz, sabe como que, Eduardo? Olha só, é 40 dias. 40 dias, mas pela desobediência durou 40 anos. Eu pego uma palavra como o nosso irmão Rodrigo, ele sempre falou isso, não sei se você recorda, que nós somos como GPS, como eu vim para cá. Como eu errei a rota, é para me chegar faltando 10 minutos, cheguei 8. Então, é desse jeito a desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, a profecia, às vezes, nós temos chamado, que é para se realizar dentro de 3, 4 anos, digamos, mas pelo fato de alguma desobediência nossa, ele vai acrescentando. E a desobediência faz acrescentar. É assim a forma, é como se fosse o GPS. Se você erra a rota, ela redroba. É assim que foi o povo de Israel. Então o pessoal de Ageu aqui não é diferente. Eles começaram a olhar para si. Então o dinheiro vale mais do que Jesus. Eu salgo pela cidade e Deus disse assim: olha, separa um dia para vocês evangelizar, ou separa um dia para vocês santificar. Digamos que você pega aqui um dia de sábado, porque domingo tem a escola dominical, tem ali algum ensaio, e você precisa ficar só. Então você separa um dia. Digamos que você separa o dia de sábado, que é um dia que alguns estão de folga, e você separa para você santificar. Só que Deus fala em seu coração, diz assim: olha, é tempo de você santificar. Só que nós colocamos nos nossos corações e sabe o seguinte: eu tenho que fazer compra no mercado. Eu tenho que levar
ir passear com a família em tal lugar. Um dia eu chamei meu irmão para evangelizar. E eu disse assim, vamos evangelizar hoje? E esse irmão disse o seguinte: rapaz, eu só não vou evangelizar porque eu tenho que ir no mercado. E dentro de mim eu quis engolir é como se fosse um nó aqui na garganta, e eu fiquei calado. Porque, Eduardo, quando é para fazer um churrasco, é a verdade, não é verdade? Quando é para fazer um churrasco, irmão, é o primeiro que vai é nós. Nós somos assim. Eu sou assim. Mas quando é para fazer a obra também eu estou disponível, meu pastor sabe disso. Quando é para fazer a obra, meu pastor nunca ouviu um não de mim, graças a Deus, pela misericórdia. Porque se eu não pregar o que eu vivo, eu estou sendo hipócrita. Era assim como os fariseus viviam. A pregação era sem base, sem nada, sem ânimo. Quando Jesus chegava para pregar, mudava o clima, porque ele pregava com autoridade. E Deus nos dá essa autoridade. Só que, no contexto aqui de Ageu, as pessoas estavam aí querendo saber de si próprio, enquanto Deus estava preocupado com a espiritualidade deles. Escuta só, por que Deus não chegou para Josué e disse assim: eu já falei 3 vezes, ele não quer? Pois pronto, vou destruir. Eles querem saber só dele. A idolatria estava tão grande que eles tinham tanta avareza no coração que até tomavam emprestado. Quando não tomavam, o irmão tomava emprestado. Eles emprestavam com juro o dobro. Era de tanta avareza. E avareza é idolatria. Cobiça é idolatria. Então eu estou falando de um povo idólatra. E Deus teve compaixão, enviando o profeta, fazendo ele profetizar 4 vezes. E Deus, por amor àquela gente. E quando Deus começa a falar para o Ageu, o profeta Ageu, ele começa sempre a dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Aí Deus pega e faz uma analogia. Vocês querem saber como é que vocês estão diante de mim? Porque Deus às vezes faz isso, irmão. Às vezes nós estamos achando que somos tal, sabe? Às vezes nós estamos achando que estamos bombando. Às vezes nós estamos achando que ora 1 hora por dia e estamos achando que somos bambambam do negócio. Ah, eu acordo 3 horas da madrugada e fica até as 4. Para mim já está bom. Aí Deus faz uma analogia, faz nós imaginar. Será se nós estamos da forma que nós achamos? Sabe o que ele fez? Ele fez o pessoal fazer examinar a si próprio para saber se realmente ele estava no caminho certo. Ele disse o seguinte: se vocês tocarem no defunto e pegar na comida, a comida está impura ou não está? Tá. Pois é desse jeito que vocês estão comigo. Ele fez eles imaginarem e dizer assim: realmente eu sou um pecador impuro. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz o seguinte: que quando eles pensam nisso, aí Deus faz o profeta profetizar de novo, dizendo uma palavra assim: olha, está aqui no 12. Está aqui no 12. Olha o que o profeta disse aqui no versículo 12. Olha o que ele disse aqui. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do profeta Ageu. E ele diz assim, então, o 14: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, olha, de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o espírito de Josué. Escuta que a bênção vem para todos. E filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do restante de todo o povo recebeu. Todo o povo recebeu o Espírito Santo quando eles entenderam que verdadeiramente Deus não trabalha da forma que o homem pensa. Às vezes, Eduardo, tu olha para a igreja e diz assim: meu Deus, só tem a minha família. Eu não sei, está vindo na minha mente, irmão. Só tem a minha família. Aí bate o desespero, irmão. Aí diz: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Igreja vazia. Meu irmão, Deus testa a pessoa, Deus prova, para saber se nós estamos aqui fazendo a obra pelo nome. Se nós estamos fazendo a obra, é para agradar as pessoas.
Deus se alegra é quando nós chegamos num lugar desse daqui que vê 3, 4 pessoas e estão todos em espírito e em verdade, e nós cantando daqui, e Deus recebendo glória no céu, e os anjos bradando, e o anjo, o Espírito Santo cantando. Isso que é bom para nós. Nós estamos aqui, nós estamos em 5 aqui nesse momento, 6 nesse momento, mas todos nós estamos em espírito e em verdade. Não tem nada melhor de que estar em espírito e em verdade. Eu sinto a glória de Deus. Nós somos só 6 pessoas, exceto as crianças, mas somos pessoas movidas pelo poder de Deus. Deus suscitou o Espírito Santo em nossos corações para nós proclamar o Evangelho e não orar, e não olhar para um monte de pessoas, mas sim olhar para vidas e entender que o propósito da igreja ainda continua aberta e o Satanás não vai conseguir fechar. Aleluia. Se o Satanás tramou, planejou para fechar, ele não vai fechar, porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E o povo ali, o povo começou a enxergar um propósito diferente. Ele disse assim: agora Deus mexeu no nosso emocional, fez entender que além de nós ser avarento, nós somos desigual. Porque tu tem mais coisa de que eu tenho um carro mais bonito, tu faz um plano que não quer nem passar na rua onde eu passo. E Deus disse assim: eu não trabalho com essa diferença. Eu vou colocar meu espírito nesse povo, eu vou mudar a trajetória, vou reconstruir o templo e ainda vou surpreender ele. E dizer para ele o seguinte: que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluia. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque a casa agora é espiritual e não físico. A casa agora e o povo começaram a subir um monte lá. Começaram a subir um monte. Sabe por que às vezes eu gosto de subir um monte? Não quero divinalizar o monte. Muito pelo contrário. Deus disse assim: trancar a porta do seu quarto e orar em silêncio. Essa simbologia não quer dizer que eu tenha que verdadeiramente orar dentro de um quarto. Se eu quiser orar e usar a simbologia, também não tem problema. A questão é que Deus disse o seguinte: vocês oram em oculto e não fazem como os fariseus, oram em pé nas praças para ser visto pelo povo. E assim, eis que vocês já receberam o galardão. Jesus quis dizer o seguinte: vocês se apartam, que Jesus mesmo foi o primeiro a subir para o monte. Porque onde ele estava em casa, ele não conseguia orar. Era todo mundo no pé dele. Às vezes você está em casa, acontece comigo. Eu tenho meus filhos, eu tenho o Gabriel. Só que o Gabrielzinho, ele não entende. Ele vai bater na porta, ele vai me incomodar. Então às vezes eu posso estar com uma certa alegria ali, um regozijo no quarto, e uma oração que eu estou fazendo, e eu estou vendo que Deus está, e o menino pode me atrapalhar, e eu vou para o monte por isso. Então quando o pessoal começaram a subir o monte, eles foram pegar o quê? Eles foram pegar madeira. E a madeira é para edificar o templo. E às vezes Deus está querendo particular com nós, para nós subir, para pegar a madeira. E está faltando madeira, e está faltando lenha. Hoje, no mundo gospel, no mundo evangélico, o que está acontecendo por aí afora, muitos escândalos. Só que Deus disse que os verdadeiros adoradores, a igreja remanescente, não se dobrarão para esse mundo perverso. Não vai se dobrar para esse mundo perverso. Aqui tem crente que, se alguém chegar com a arma e dizer assim: nega teu Jesus, ele me mata, mas eu não nego, porque ele é quem dá a vida, ele é quem ressuscita. Senhor, eu sinto o poder de Deus neste lugar, Senhor. Só que aí é o seguinte: quando eles começam a pegar lenha, olha só, olha a revelação que Deus me dá aqui. Deus é assim: quando ele começa a usar, a pessoa vai vir coisa na mente. Escuta só: quando
o povo começa a subir ao monte para pegar lenha. Quando ele pega ela e coloca nas costas, o que eles têm que fazer? Eles têm que descer. E sabe qual é o pior erro nosso? É que às vezes, quando nós alcançamos a lenha, irmã, nós não desce. Nós não desce. Nós só edifica o tempo se nós descer. Na verdade, nós só conseguimos algo de Deus, uma bênção, se nós falar certo. Nós vamos subir, vamos buscar a presença. Mas para nós receber, nós temos que descer, nós temos que se diminuir. Nós temos que negar nós mesmos. Mateus 16:24. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque muitos acham que pode alguma coisa e não pode. É a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas. Sem essa graça, sem essa misericórdia, nós não somos apenas nada. Nada. João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Um homem cheio do poder de Deus dentro do ventre da sua mãe não ousou de fazer. Eu sou João, eu sou esse, eu sou Cristo. Não. Chegaram para Jesus e falaram: ei, quem és tu? Nós temos que ser nós mesmos, sem imitar ninguém, sem querer falar como ninguém. Deixa Deus usar conforme Ele já falou, conforme Ele já colocou. É só colocar em prática o que Deus já deu. E aí quando Ele falou assim: você é quem? Você é um Messias? Não sou Messias. Você é um profeta? Ele disse: não sou profeta. E quem é você? Ele disse assim: eu sou a voz que clama no deserto. Ele se diminuiu de uma forma que ele disse assim: não importa que meu Deus, meu Jesus cresça e eu diminua o máximo possível. Então o pessoal daquele tempo, eles começaram a ter outra mente diferente, porque Deus começou, a misericórdia de Deus era tão grande para com eles, que a Bíblia diz aqui, que o Espírito Santo começou a dar forças para cada um trabalhadores daquela obra. E a Bíblia diz que eles ficaram ainda construindo e mesmo assim não preocuparam. Porque quem é de nós aqui do lado, que tem o Espírito Santo dentro de nós, que não ficamos preocupados com uma obra dessa daqui? Quem é de nós aqui que somos 100%, que imaginamos que somos 100% imaginando, que não sofremos retaliações espirituais e imaginar uma obra dessa daqui e dizer assim: não tem como, não tem jeito? Quem é nós que não falamos isso? Falamos sim. Nós temos o Espírito Santo, mas também somos homens e somos carne. Só que quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo começa a nos revelar algumas coisas e nós começamos a ficar alegres pelo tanto que ainda tem. É momento de se alegrar. Tem pouco, mas é com Deus. Tem pouco, mas está diante de Deus. Tem pouco, mas Deus está provendo. Tem pouco, mas Deus está no comando. Tem pouco, mas Deus está movendo as águas. Tem pouco, mas Deus está contemplando a cada palavra. Aleluia. Senhor. Aleluia. Tem pouco, mas é guerreiro. É só com 300 que vence o inimigo. É com 300. Deus só precisa de homens verdadeiros adoradores. Não importa se é 6 mil ou 10 mil, 20 mil. O importante é que os 300 estão ali, firmes no poder de Deus, para batalhar contra a astuta cilada do inimigo. E a igreja de hoje, a igreja que se encontra aqui no Novo Horizonte, é uma igreja que persevera em oração, que sofre retaliações, sofre ver irmãos padecendo e ajuda e permanece, está aberta. A salvação está aí para o povo. O povo, muitas das pessoas culpam até o pastor, mas não é isso. Se até os crentes estão esfriando, vale o que não é. Vale o que não é. Está aqui uma igreja dessa. Gente, homem cheio do poder de Deus, mulheres, crianças.
E as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas só querem saber do estado de hoje, como é que eu estou vivendo. Se eu estou num carrão bonito, se eu estou numa plataforma bem mais alta do que meu irmão, para mim já está bom. Eu não preciso mais de nada. Sem ele saber que quando a trombeta soar, os santos vão subir e os mortos serão ressuscitados primeiro, e nós reinaremos com Cristo. Essa é a perseverança da igreja amada de Deus. Aleluia. Nós vamos reinar com Cristo. Vale a pena sofrer, vale a pena olhar para uma pessoa, para umas pessoas e analisar, está pouco, mas eu sei que se Jesus vier, eu subo no céu de glória e ele será adorado por todos sempre. Deus é o dono da igreja. Não importa quantos tem, mas Deus é o dono da igreja. Lá em Tiago 2 diz assim: bem-aventurado é o homem e a mulher que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para quem o ama. Tiago 1,3: a fé produz a perseverança e a perseverança a provação. E depois de aprovado, volto no 12, recebe a coroa da vida. E que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Obrigado à minha família, obrigado Antônio por ter nos acompanhado, Renan, Micaías, obrigado pastor local Eduardo, a nossa cooperadora Carol, a sua filha. E obrigado por essa oportunidade, que Deus venha abençoar cada vez mais. Precisando de evangelismo, tem 3 homens cheios aqui, né? Chama nós. Olha, as tribos, às vezes, quando era para guerrear, sabe o que eles faziam? 2 tribos, Benjamim e Judá. Só que nós temos que ir atrás de quem? Nós temos que ir atrás da tribo de Dan, ou da tribo de Assé. Nem que nós somos de tribo diferente, mas nós servemos o mesmo Deus. Tu está aqui no horizonte, eu estou no inimigo. Mas quando tu disser assim, Renato, convida a galera. Se for possível, nós sabemos evangelizar, vem? Vai, vem, chama mais outro irmão lá, que somos dessa área de evangelismo. Deus sabe, Deus levantou eles para evangelizar nos treinos. Quando sai daqui de Carapicuíba a Jundiaí, ou vice-versa, começa a evangelizar, vai para Barra Funda, lá pega o sentido de Jundiaí, ou sentido Carapicuíba, São Paulo, e evangeliza, e Deus está fazendo uma obra grande. Já entregaram profecias, Deus já fez milagres ali naquele lugar. E é onde menos a gente espera que Deus comece a fazer começa a trabalhar, não é verdade? Então, aqui a minha mensagem é de gratidão a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer também, trazer aí também um abraço, a paz e a bênção do pastor Gustavo. Que Deus abençoe o pastor e sua família e toda a igreja amada. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Claro, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço do fundo do meu coração. Eu estou pregando, eu estou em casa, eu estou me sentindo em casa, sério mesmo, estou me sentindo em casa, né? É como se eu estivesse lá em casa ministrando a minha família. Eu estou em casa, estou me sentindo em casa. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Boa essa palavra, né, Nelson? Para poder edificar a nossa fé. Nós temos que saber que bom é a presença do Senhor, né? Independente do caminho que nós estejamos trilhando.